Você sabia que o que muitas vezes está impedindo nossa prosperidade não é falta de oportunidade, de capacidade ou de força? Talvez seja um ciclo, ou geralmente é um ciclo que nós repetimos sem perceber. E enquanto a gente não enxerga esse ciclo, podemos mudar de trabalho, de cidade, de relacionamento, ganhar mais dinheiro, começar novos projetos e mesmo assim, depois de algum tempo, voltar para o mesmo lugar. Vamos analisar um pouco sobre isso. Pensa comigo. Quantas vezes nós já dissemos, dessa vez vai ser diferente? A gente começa animado, decide mudar, organiza a vida, cria novos planos, talvez até consiga algum resultado ou alguns resultados, mas depois de algum tempo começa a abandonar tudo aquilo que estava funcionando, voltamos aos velhos hábitos, aos velhos pensamentos, às velhas escolhas, e quando percebemos estamos enfrentando novamente problemas muito parecidos com aqueles dos quais queríamos sair. Isso não acontece apenas com dinheiro, acontece com saúde, relacionamentos, projetos, vida emocional, sonhos e até com a maneira como usamos o nosso tempo. E exatamente esse tipo de ciclo que aparece no capítulo 2 de Juízes, o povo de Israel já havia vivido algo extraordinário. Eles tinham experimentado a libertação, tinham recebido direção, tinham visto aquilo que Deus havia feito pelas gerações anteriores, mas aconteceu algo muito importante. Uma nova geração começa a se afastar dos princípios que sustentavam aquela caminhada. E aos poucos o povo começa a fazer escolhas que o levam novamente para situações de sofrimento e de dependência. Quando a dor aumentava, eles buscavam ajuda. Deus levantava alguém para libertá-los. Eles melhoravam por algum tempo, mas depois voltavam aos mesmos comportamentos e o ciclo começava novamente. Percebe a profundidade disso? Eles conquistavam liberdade, mas não conseguiam sustentar essa liberdade. Às vezes nós pensamos que prosperar significa apenas conquistar alguma coisa. Ganhar mais, ter uma casa melhor, ter um carro novo, abrir uma empresa, ter liberdade financeira. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Estamos preparados para sustentar aquilo que nós desejamos conquistar? Porque uma coisa é conseguir, a outra é saber manter. Podemos ganhar dinheiro sem aprender a administrar o dinheiro. Podemos ter oportunidade sem desenvolver responsabilidade. Podemos conquistar liberdade sem aprender a usar o nosso tempo. Podemos sair de uma situação difícil sem mudar a mentalidade que nos colocou nela. E então aquilo que parecia uma nova vida acaba se transformando em uma repetição da vida antiga. É por isso que uma das ideias que estamos construindo sobre o despertar é esta. Antes de tentar mudar nossa vida por fora, precisamos identificar o que continua governando nossa vida por dentro. Porque nossos resultados normalmente seguem nossos padrões. E muitos desses padrões
são tão antigos que já parecem normais. Talvez nós tenhamos aprendido que dinheiro é sempre difícil, que prosperidade não é para todo mundo, que descansar é preguiça, que para sermos boas pessoas precisamos aceitar tudo, que precisamos agradar todo mundo, que não somos capazes, que já passou o nosso tempo, ou até que o nosso sonho é grande demais. A gente repete essas ideias tantas vezes que elas deixam de parecer crenças e passam a parecer verdade. E então começa o ciclo. Nós pensamos de uma determinada maneira, esse pensamento influencia nossas decisões. E essas decisões criam o nosso comportamento. O comportamento produz resultados e depois usamos aqueles resultados para confirmar aquilo que já acreditávamos. Por exemplo, uma pessoa acredita que nunca será boa com dinheiro. Por acreditar nisso, ela evita aprender sobre dinheiro. E como ela não aprende, ela administra mal. Como administra mal, enfrenta dificuldades. E quando enfrenta as dificuldades, ela diz: está vendo? Eu sempre fui ruim com dinheiro. O ciclo fechou. Mas percebe que o problema não começou no dinheiro, começou naquilo que ela acreditava. É por isso que despertar é tão importante. Despertar é perceber aquilo que estava acontecendo no automático. A gente vive hoje muito no automático. Existe um exercício muito simples que nós podemos fazer. Quando uma dificuldade estiver se repetindo em nossa vida, em vez de perguntar apenas por que isso está acontecendo comigo, podemos fazer 3 perguntas. O que está se repetindo? Qual a minha participação nisso? E o que eu preciso fazer diferente desta vez? Essas perguntas mudam muita coisa, porque elas tiram a gente do lugar de vítima das circunstâncias e nos colocam novamente no lugar da responsabilidade. Não significa sentir culpa, porque responsabilidade e culpa são coisas diferentes. Culpa prende, a responsabilidade liberta. Quando assumimos a responsabilidade, estamos dizendo: talvez eu não tenha, ou talvez eu não controle tudo o que acontece, mas posso escolher o que vou fazer a partir daqui com o que aconteceu. E isso é poder. Talvez algumas pessoas que estejam assistindo agora estejam exatamente nesse momento, cansadas de começar novamente, cansadas de repetir o mesmo problema, cansadas de viver preocupadas, talvez olhando para a própria vida e pensando: eu sei que consigo viver melhor do que isso. Se esse é seu caso, talvez você não precise de mais uma promessa. Você precisa identificar o ciclo. Vamos imaginar uma pessoa que trabalha muito, mas vive dizendo que não tem tempo. Então ela decide organizar a rotina. Durante alguns dias começa a acordar melhor, planejar o dia e eliminar algumas distrações. E funciona.
mas depois começa novamente a aceitar tudo. Faz tarefas que outras pessoas poderiam fazer, diz sim quando queria dizer não, passa horas no celular sem perceber e pouco tempo depois volta a dizer: eu nunca tenho tempo. Será que o problema é realmente falta de tempo? Ou existe um padrão por trás disso? Talvez tenha dificuldade de estabelecer limites. Talvez tenha necessidade de agradar. Talvez falta prioridade, talvez medo de dizer não. Quando nós encontramos a raiz do problema, começamos a mudar o resultado. E é isso que eu vejo como uma grande mensagem de Juízes capítulo 2. Não basta sair de uma prisão, precisamos aprender a não construir outra prisão. Porque muitas vezes a gente sai de um lugar onde nos sentimos presos, querendo ir para outro lugar para nos sentir ou para viver livre, e acabamos entrando em outra prisão. Não basta conquistar a prosperidade, precisamos desenvolver sabedoria para administrar essa prosperidade. Não basta querer liberdade, precisamos assumir a responsabilidade que acompanha a liberdade. Porque liberdade sem direção pode virar desordem. Dinheiro sem sabedoria pode virar problema. Tempo sem propósito pode ser desperdiçado. Talento sem ação pode ficar escondido a vida inteira. Nós recebemos capacidades, inteligência, talentos, possibilidade, criatividade, e cada pessoa possui uma combinação diferente dessas capacidades. O problema é que muita gente passa a vida inteira tentando viver segundo aquilo que os outros esperam. E nunca para se perguntar: quem eu sou? O que eu faço naturalmente bem? O que realmente tem valor em mim e que tipo de vida eu quero construir? Talvez essa seja uma das maiores formas de prosperidade, conseguir viver de maneira coerente com aquilo que somos. Ter paz, saúde, relacionamentos melhores, recursos, tempo, liberdade e usar tudo isso com propósito. Porque prosperidade não significa acumular mais. Podemos prosperar para cuidar melhor da nossa família, para ter liberdade de escolha, para ajudar outras pessoas, para criar, para servir, para conhecer lugares, para desenvolver nossos talentos, para viver com mais tranquilidade. O problema nunca foi crescer. O problema é crescer sem saber porquê. Por isso é importante a gente colocar isso em prática. Escolher uma área da nossa vida que parece estar sempre se repetindo. Pode ser dinheiro, saúde, relacionamentos, trabalho ou algum projeto que nunca sai do papel. E analisar o que sempre acontece. O que eu normalmente faço antes disso acontecer? O que posso fazer diferente da próxima vez? Não adianta querer tentar mudar muitas coisas de uma vez só. Melhor mudar uma por uma. Talvez o nosso grande avanço não esteja em fazer algo gigantesco amanhã. Talvez esteja em interromper um pequeno comportamento que repetimos há anos. É assim que um ciclo começa a perder força. Precisamos perceber, questionar
decidir e agir diferente. Esse é o despertar. Porque quando a consciência muda, nossas escolhas começam a mudar. E quando nossas escolhas mudam, nossa direção muda. E quando a direção muda com o tempo, a vida também muda. Então talvez a pergunta não seja por que ainda eu não prosperei. Talvez a pergunta seja qual ciclo eu preciso interromper para que minha vida possa avançar. Pensa nisso. Talvez exista uma porta aberta diante de nós, mas ainda estamos carregando hábitos de uma vida que já deveríamos ter deixado para trás e por isso não conseguimos acessar ou entrar nessa porta. Nós não precisamos continuar repetindo aquilo que aprendemos. Podemos aprender novamente. Podemos escolher novamente, podemos construir novamente. Podemos fazer isso com mais consciência, com mais sabedoria e propósito. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: eu vou romper o ciclo. Não precisa contar nada pessoal. Essa frase pode ser simplesmente uma decisão entre nós e a vida que queremos construir. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja cansado de começar de novo. E no próximo passo da caminhada, vamos continuar descobrindo princípios que podem nos ajudar a viver com mais liberdade, consciência, prosperidade e propósito. Porque despertar não é fugir da vida. É finalmente começar a viver a vida que nós fomos capazes de construir. Beleza? Te espero no próximo vídeo.